Eu amo esse sobrenome, Lemos. Fala que ele é um livro, que ele gosta dele, viu, irmão? Não, agora eu maneirou um pouquinho, mas quando eu conheci o pastor, quando a gente casou, a gente dormia com os livros. Acordava de manhã, era livro, Bíblia, para tudo quanto é lado em cima da cama. Então não é à toa que o sobrenome dele é Lemos, né? Aleluia, alegria do Senhor é a nossa voz, irmão. Vamos receber o pastor com palmas para Jesus, igreja, aleluia. Nessa noite, salvador de Jesus, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Deus poderoso, aleluia. Nessa noite não estaremos presos a tema de campanha ou algum tema específico, mas nós vamos meditar um pouco a respeito desta palavra maravilhosa de Deus. Romanos 1, só 2 versos, o verso 19 e o 20, que vai dizer assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Amém, irmãos? Podemos nos assentar, glorificando a Deus. Nessa noite, estamos entrando num tema que para nós é maravilhoso. Quando a gente vai falar sobre a criação de Deus, de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, de que Deus criou todas as coisas, Deus Criador, para nós que somos crentes, para nós que somos evangélicos, para nós que somos cristãos, para nós que viemos do judaico-cristão, é maravilhoso, é tremendo falar de Deus. Mas infelizmente não é tão maravilhoso para todo mundo. Porque nós sabemos que nem todos acreditam num Deus Criador. Nós sabemos que nem todos acreditam na existência de um Deus que criou todas as coisas. Claro que por suas próprias conveniências. Claro que por negar a existência do Deus da Bíblia, eles têm uma oportunidade para poder negar toda a Bíblia. Porque se não existe o Deus da Bíblia, então eu também não preciso seguir a Bíblia. Se não existe o Deus da Bíblia, então também não preciso me preocupar com nada que esteja escrito na Bíblia. Mas para nós, irmãos, que conhecemos a Deus, que tivemos uma experiência com Deus, e que temos essa experiência de fato, desde o nosso nascer, como diz o Salmo 138, de uma forma tão maravilhosa fosse criado, para nós é uma glória imensa. Aleluia a Deus! E na verdade, aqueles que não acreditam que existe um Deus Criador, e que Deus criou todas as coisas, é simplesmente, além do que dissemos nesse momento, de que aproveitam isso para negar a própria Bíblia, também não querem se preocupar em olhar para o céu. Também não querem se preocupar a olhar para si mesmos. Porque se perguntar, vou perguntar assim, presbítero Reginaldo,
Reginaldo. Quem é você, presbítero? Ele pode dizer: eu sou Reginaldo Oliveira. Eu sou o Reginaldo Rodrigues. Né? Aí se eu perguntar à pastora Elisângela: quem é você, pastora? Ela pode me dizer: eu sou a Elisângela Barbosa Paixão, filha do Joel da Paixão. Mas na verdade não é isso. Amém. Mas na verdade, saber o nosso próprio nome não quer dizer que nós somos isso. Nós não somos o nosso nome. Sabe o que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O problema é que nós às vezes minimizamos e não queremos às vezes nos aprofundar em quem nós somos de fato, porque às vezes nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós é que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós colocamos Deus a nossa imagem e semelhança, nós assumimos que Deus tem a imagem de um homem e a semelhança de um homem. Deus é muito mais do que isso. Deus é mais do que eu. Deus é mais do que você. Deus é mais do que tudo. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por Ele e tudo existe nele. Lá em Romanos capítulo 11 vai dizer que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Não é assim, irmãos? Agora, quando nós vamos no real significado da Bíblia e paramos para pensar realmente o que ela está dizendo com isso, que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, aí nós temos que realmente parar para refletir: quem sou eu? Quem sou eu de fato? Porque se eu não posso reduzir Deus a uma criatura humana, porque Ele não é uma criatura humana, então como eu sou a imagem dEle? Então como eu sou a semelhança dEle? E olha, quando Ele vai criar o homem, Ele ainda diz assim: façamos o homem. Ele não fala: vou fazer o homem segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Ele fala: façamos o homem. Então, se nós somos, eu, Devaldo, você no particular, imagem e semelhança de Deus, você não é único. Aleluia a Deus. Você não tem uma identidade única. Você é uma complexidade em você mesmo. Veja bem, se Deus, que é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas existem nele, e nós somos feitos à imagem dele, para que possamos nos conhecer de fato, saber quem somos de fato, para poder conseguirmos glorificar a Deus como quem Ele é de fato, temos que começar a entender quem nós somos de fato. Aleluia a Deus. Sabe por quê? Que às vezes tem pessoas que ainda não se decidiram. Alguns não se decidiram a fazer um concerto com Deus. Alguns já até fizeram um concerto com Deus, mas não se decidiram ainda a trabalhar, a servir a esse Deus. Alguns já até servem a Deus e já fizeram um concerto com Deus, mas ainda não se decidiram a trilhar o chamado ao qual foram chamados. Mas por quê? Porque não se conhece. Irmãos, é tão tremendo quando você para analisar, quando uma mulher está grávida e a criança está no seu ventre, e às vezes nós temos todo um cuidado, né, com a criança no ventre. Embora alguns, ao invés disso, querem matar as crianças no ventre. Mas nós temos todo um cuidado, porque nós até dizemos: olha, cuidado com o que você fala, porque a criança pode perceber. Olha, evita a agressividade, evita isso, evita aquilo, porque pode influenciar a criança. Mas como pode influenciar a criança?
Se ela está no ventre, ela não foi dada à luz ainda. Essa criança, um dia fomos eu, foi você. Mesmo antes de termos sido dados à luz, já era uma série de memórias, sentimentos, emoções que cada um de nós, no nosso particular, começou a receber. Nós recebemos aquilo que a mãe poderia nos dar, aquilo que o pai poderia nos dar de si mesmos, e fora isso começamos a receber o que o ambiente, a natureza nos ofereceu. E aí quando nós paramos para pensar, peraí, então quem sou eu de fato? Qual é o meu chamado então? Qual é o meu papel nesse mundo então? Aí é que eu vou começar a entender a grandeza de Deus, porque eu fui feito à imagem dele. Quando você começa a parar para entender que você não é só o que os nossos olhos visíveis vê, carne, osso, sangue, mas existe uma complexidade viva dentro de nós. Aí nós paramos também para entender quem é Deus, porque todas as coisas existem nele, e cada ser humano individual, eu e você, existe uma natureza biológica existente dentro de nós, que não é nem o nosso DNA, mas que sem eles nós não viveríamos, nós não teríamos saúde, nós não conseguiríamos digerir, mostrando que nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus Criador que sustenta em si a criação. E esse Deus que sustenta a criação, a palavra diz que pela sua palavra as coisas foram sendo criadas. E nós somos a imagem e semelhança dele. Também quer dizer que com aquilo que nós falamos, nós podemos criar. Nós podemos criar condições com aquilo que nós falamos. Nós podemos criar situações com aquilo que nós falamos. O problema é que a palavra diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, a criação de Deus, ela foi feita por amor, e em amor, porque Deus é amor. O problema é que nós, quando falamos e pronunciamos coisas, às vezes da nossa boca saem coisas da ira, saem coisas do nosso medo subjetivo, às vezes da nossa boca saem maldições, em alguns momentos de raiva, alguns momentos em que nós não concordamos com algumas situações e somos levados pela emoção. O problema é que, da mesma forma que o Deus que nos criou cria com a sua palavra, eu e você também criamos com a nossa palavra. Eu e você criamos com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós produzimos na nossa fala. Nós criamos, às vezes, a nossa própria prova. Às vezes, nós criamos situações de derrota. Não tem quando, só um exemplo bem básico, a pastora vai dizer assim, fulano, você poderia fazer tal coisa para mim, vou colocar você nessa posição, você fazer tal coisa para mim. Aí a primeira palavra que vai sair da boca da pessoa é, pastor, eu não sei se eu consigo, eu acho que eu não consigo não. Não consegue? Da sua boca você já está lançando que você não tem capacidade para fazer. Você já está lançando da sua boca e criando a condição, dizendo que se você for fazer vai dar errado. Porque você já está criando essa condição. E é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Às vezes não damos certo no emprego,
porque profetizamos que não vai dar certo. Às vezes a família vai mal, porque profetizamos coisas ruins sobre a família. É como aquela pessoa que pega o filho, porque o filho passou da hora, e fala, ah, você é um vagabundo. Você está profetizando que o filho é um vagabundo, que o filho vai se dar mal na vida, vai passar a vida sem ter sucesso. Às vezes a mulher, com a sua palavra, provoca a derrota do seu marido e a destruição do próprio casamento, e o marido também, vice-versa. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que cria as coisas através da sua palavra. Aleluia a Deus. Dá para começar a entender quem é você? Você é um filho de Deus. Em você existe um poder criador. O problema é que na nossa vida existe mais medo, complexos, traumas do que amor. Às vezes na nossa vida existe mais sentimentos de rejeição. Às vezes somos rejeitados desde criança. Quando o filho sem querer ouve um pai ou a mãe falando, não era nem para ter nascido, ou algum parente, já vem um sentimento de rejeição. E às vezes nós vamos crescendo com traumas, conflitos e tantas coisas, mas o amor mesmo é pouco. Por isso que é difícil às vezes da nossa boca sair bênçãos e bênçãos e bênçãos e coisas boas. Às vezes só sai coisa ruim. Quanto mais coisas boas saírem da sua boca, quanto mais bênçãos e bendições saírem da sua boca, melhor você vai ficando, melhor a sua família vai ficando, melhor vai ficando o ambiente que você trabalha, melhor vai ficando aqueles que te cercam. Mas nós temos que saber quem nós somos. Eu não sou Devaldo Lemos, como a pastora falou. Isso é o meu nome, o nome que meu pai me deu. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em você existe o poder de criar para bem ou para mal. E quando nós entendemos essas situações, e olha que nós só não temos tempo para poder prolongar nisso, então nós vamos ficar nesse pedaço aqui para poder prosseguir, para ir para o final da mensagem, porque é muita coisa. Quando você começa a entender quem você é, e aí você vai entender qual é o seu chamado nesse mundo, saber que você depende dos outros, você não é sozinho, porque Deus não é sozinho, façamos o homem. Ele é um Deus, mas ao mesmo tempo que ele é um Deus, ele é um ser espiritual, ele é um ser que se materializa no mundo físico, ele é um ser que transmite sentimentos, ele é amor. Nós também somos assim, e nós precisamos uns dos outros, porque façamos o homem. Você é a imagem e semelhança daquele que se comunica com os outros para poder criar, que se comunica para poder fazer, que chama para participação. Vamos fazer comigo, está junto comigo, eu estou junto com você nessa. Aí às vezes é tão triste quando a gente vê na própria família, às vezes o marido quer fazer uma coisa, a mulher outra, ou o marido não apoia a mulher não apoia o marido, ou às vezes até gosta da ideia, mas já está com birra por causa de outras situações, aí fala, não quero, não faço, não conta comigo. Aí nós já estamos sem entender quem é Deus e por isso não entendemos quem nós somos. O poder de mudar de vida sempre teve em você, porque Deus está em você.
Só que quando nós não vemos Deus em nós, nem não vemos Deus no outro, aí fica difícil. Nós queremos sim falar com Deus e o poder de Deus, mas nós queremos um Deus lá no céu. Toda vez que você respira Deus. Aí nós queremos o Deus lá do céu. E às vezes Deus dá um abraço do seu irmão, da sua irmã. Quem sou eu? Quem é você? As coisas que foram reveladas são para nós, para conhecermos. Não conhecemos porque às vezes não queremos conhecer. Não conhecemos porque às vezes ninguém nos incentiva a conhecer. As coisas que estão ocultas, e essas às vezes são as que nós queremos saber. As coisas que são ocultas são para a glória de Deus. As reveladas são para nós. Às vezes nós queremos saber o que os nossos olhos não podem ver. Às vezes nós queremos saber por que disso, por que daquilo. Está no poder de Deus. Passado, presente e futuro está no poder de Deus. O que tiver de ser, Deus já sabe o que é, mas é para a glória dele. Nós temos que viver hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Para não fazer amanhã, ontem, é hoje. Nós vivemos hoje. Tudo aquilo que não está revelado é para a glória de Deus. E quanto mais conhecermos esse Deus maravilhoso, a criação que Ele fez, mais glorificaremos a Ele por tamanha majestade que Ele tem. Amém, irmãos? Eu não vou prolongar, quero passar nessa noite novamente a oportunidade para o pastor Elisângelo, que vai dar continuidade.